Olá pessoal, tudo bem? Nossa conversa de hoje vai ser sobre o primeiro reinado, da independência do Brasil em 1822 à abdicação de Dom Pedro I em 1831. É um período em que mantém-se a estrutura socioeconômica do Brasil, com latifúndio, monocultura de exportação e trabalho escravo, e os privilégios dos grandes escravistas, dos grandes latifundiários. No processo de independência havia grupos políticos, que não necessariamente eram partidos. Os portugueses queriam recolonizar o Brasil, queriam o retorno do Dom Pedro, príncipe regente antes da independência, para Portugal. Os brasileiros queriam manter os privilégios econômicos adquiridos no período joanino, abertura dos portos às nações amigas, fim do pacto colonial, fim do monopólio português. Esse grupo vai cercar o Dom Pedro I nesse processo de independência. Já os radicais, alguns queriam a república e outros queriam, uma minoria, a abolição da escravatura. Do grupo dos brasileiros que cercam Dom Pedro nesse processo de independência, a opção mais apropriada seria a monarquia. E foi justamente o que aconteceu, justamente na primeira Constituição de 1824. Pouco depois da independência, o Dom Pedro teve que contratar mercenários para sufocar revoltas contra a independência. Algumas províncias ficaram muito fiéis a Portugal e o Dom Pedro teve que contratar mercenários europeus para sufocar esses movimentos com extrema violência. E ganha destaque nesse processo a província da Bahia. A primeira mulher a pegar em armas na história brasileira, a Maria Quitéria. Já no reconhecimento externo da independência, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a emancipação brasileira, baseado na doutrina Monroe, América para os Americanos, do presidente James Monroe. Portugal exigiu que o Brasil pagasse uma dívida portuguesa com os ingleses. O Brasil não tinha dinheiro, pediu dinheiro emprestado para a Inglaterra e a origem da dívida externa brasileira. Já a Inglaterra exigiu a renovação dos tratados de 1810, das vantagens alfandegárias. Apenas 15% de impostos os produtos ingleses pagavam para serem comercializados no Brasil. Além disso, a Inglaterra pressionava o governo brasileiro para acabar gradativamente com o tráfico de escravos, com o comércio africano de trabalhadores escravizados. Esse é o reconhecimento externo da independência. E interno com as províncias que permaneceram fiéis a Portugal. E aí eu destaco basicamente a província da Bahia. Com relação à Assembleia Constituinte, ela se formou antes mesmo do processo de independência, antes do 7 de setembro. Seus trabalhos foram concluídos em 1823 e o Dom Pedro achou a Carta Constitucional muito liberal, aumentando muito o poder do legislativo brasileiro. O que ele faz? Ele dissolve a Assembleia Constituinte na chamada Noite da Agonia e outorga e impõe uma outra Constituição. A Constituição de 1824, imposta aos brasileiros pelo imperador Dom Pedro I. E vejam bem, o Brasil adotou uma monarquia como forma de governo, diferentemente de outros países latino-americanos que estavam se formando, que adotaram repúblicas. Na América Hispânica houve uma fragmentação política com vários países. Na América Portuguesa houve justamente uma manutenção da unidade territorial. Pela Constituição de 1824, outorgada pelo Dom Pedro, nós temos um ar absolutista para essa monarquia constitucional, porque além dos 3 poderes estabelecidos lá pelo Montesquieu no século XVIII do Iluminismo, o legislativo, o executivo e o judiciário, nós temos a implantação do poder moderador, que é exclusivo do imperador, que dá autonomia para o Dom Pedro intervir nos outros 3 poderes. Além disso, o voto era censitário, a partir de uma determinada
de uma determinada renda poderia participar da vida pública. O catolicismo foi implantado como religião oficial, e é importante destacar o padroado e o beneplácito, a subordinação da igreja ao Estado brasileiro, certo? Mas o que vale destacar é que tu tens um ar absolutista, um ar autoritário, centralizador do Dom Pedro, principalmente ao outorgar a Constituição e a implantar o poder moderador. E esse autoritarismo, essa centralização política gerou revoltas no Brasil, como, por exemplo, a Confederação do Equador em 1824. Movimento contra a centralização e o autoritarismo do Dom Pedro, lá nas províncias do norte, centralizadas basicamente em Pernambuco. O Dom Pedro sufocou com extrema violência. E tem um episódio curioso, a morte do Frei Caneca, Joaquim do Amor Divino, que vendia caneca nas ruas de Recife. Ele era um cara tão bom que, ao ser condenado à morte, faltou pessoas para matá-lo. Ele acabou sendo fuzilado, enfim. Mas as pessoas não queriam matar o Frei Caneca porque ele era um cara muito bom. Nesse primeiro reinado ainda destaca-se a política externa com a Guerra Cisplatina. A esposa do Dom João, a Carlota Joaquina, no período joanino, queria se transformar em imperatriz da América. Ela, de descendência espanhola, se achava herdeira das terras da banda oriental do Rio Uruguai, que transformou-se em província cisplatina a partir de 1821. Mas, a partir de 1825, nós temos o processo de independência do Uruguai. Lavalleja, Rivera são os orientais que lutaram a favor da independência e da formação da República Oriental do Uruguai. Na verdade, as terras que hoje compreendem o Uruguai eram disputadas entre o Brasil e a Argentina, pelo gado, pelas terras, pelo rebanho. E se formou o Uruguai, a partir de 1828. República Oriental do Uruguai, que seria o algodão entre os cristais. E essa fragmentação do Uruguai também foi importante pelas pressões da Inglaterra. Que quanto maior a fragmentação, maior seria a dominação econômica. Então nós temos nesse contexto, importante destacar, a perda da banda oriental do Rio Uruguai. Ou seja, o Brasil começa a se enfraquecer. Em 1826, o Dom João morre em Portugal. Então tu tens uma questão sucessória, porque o herdeiro do Império Português é nada mais, nada menos do que o próprio Dom Pedro, que abdica do trono português a favor da sua filha, Maria da Glória, que era menina, teria que casar com Dom Miguel, o seu tio, o irmão mais novo do Dom Pedro. E o Dom Miguel não aguenta esperar esse período para casar com a sua sobrinha e rouba o trono. E aí tu tens uma guerra de sucessão do trono português a partir de 1828. E as preocupações do Dom Pedro iam mais para a Europa, mais para Portugal, do que propriamente pelos problemas do Brasil. Nesse período, 1828, o Brasil perde a província cisplatina, o Dom Pedro está mais preocupado com os problemas portugueses com a sucessão do trono, e no Rio de Janeiro estoura a revolta dos mercenários. Eram mercenários que foram contratados pelo Dom Pedro, pelo governo monárquico brasileiro, para lutar na Guerra Cisplatina. E o acordado com os mercenários não foi cumprido pelo governo, eles se revoltaram no Rio de Janeiro, também chamado de revolta dos irlandeses. Nessa altura, o Dom Pedro já tinha um ar mais absolutista do que propriamente constitucional. E essa característica absolutista gerou muitas críticas, principalmente do jornalista Líbero Badaró, que tem o jornal Observador Constitucional. Ele acaba sendo morto nesse contexto pelas críticas que fazia ao Dom Pedro. Em 1830, Caio Carlos X na França,
E a imprensa brasileira, principalmente a Aurora Fluminense, o jornal do Evaristo da Veiga, fazia comparações da figura do rei francês, que tinha áreas absolutistas, com o próprio Dom Pedro. A imagem do Dom Pedro está muito desgastada já no final dos anos de 1820. A Noite das Garrafadas, por exemplo, é um exemplo básico desse desgaste. Apoiadores do Dom Pedro lutam com garrafas com seus críticos nas ruas do Rio de Janeiro. Nesse momento, tu já tens o Dom Pedro cercado mais de portugueses do que dos brasileiros. É feita umas eleições para os ministérios, ganha o Partido Brasileiro a maior parte, é destituído pelo Dom Pedro e ele nomeia o Ministério dos Marqueses. Isso é 5 de abril de 1831, a nomeação do Ministério dos Marqueses. E é justamente o estopim para esse grupo de brasileiros que é formado pela elite luso-brasileira colonial, os grandes latifundiários. É motivo suficiente para a elite formada por esses brasileiros para expulsar o Dom Pedro, o que a historiografia chama de abdicação. No dia 7 de abril, ele abdica do trono brasileiro, na verdade ele é expulso, retorna para Portugal, onde se torna Dom Pedro IV e resolve as questões sucessórias do trono português. Então, se nós observarmos o primeiro reinado, nós vamos perceber que nós temos um movimento conservador, porque manteve as mesmas características do período colonial. Nós temos áreas absolutistas com a Constituição outorgada de 1824 e o poder moderador. Nós vamos ter o início da dívida externa brasileira com o reconhecimento externo do português, a renovação dos tratados de 1810 com os ingleses, o que mantém as vantagens alfandegárias. Nós vamos ter a Confederação do Equador, que é o grande movimento do primeiro reinado contra esse autoritarismo e a centralização política do Dom Pedro. Nós vamos ter a perda da província cisplatina e a transformação dessa região em República Oriental do Uruguai em 1828. Nós vamos observar a revolta dos mercenários, a morte do Líbero Badaró, a comparação com Carlos X da França, a Noite das Garrafadas, a nomeação do Ministério dos Marqueses e a abdicação do Dom Pedro. Isso já se vão em o ano de 1831. O sucessor do Dom Pedro é seu filho. O que seria o Dom Pedro, o que foi o Dom Pedro II? O que será o novo imperador do Brasil a partir de 1840? Como ele é menor de idade, a Constituição prevê que assuma o governo brasileiro regências. Como o Congresso Brasileiro estava de recesso no dia 7, formou-se uma regência trina provisória. Mas o período regencial, que é o mais turbulento da história brasileira, é o tema da nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção de vocês.